Amém, amém. Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Que bom. Bom demais estarmos aqui mais um domingo, adorando juntos ao nosso Deus. Para mim é melhor ainda, porque eu tenho o privilégio de poder compartilhar um pouco da palavra e um pouco daquilo que Deus tem falado ao meu coração nos últimos tempos. E algumas semanas atrás, eu assisti um filme que contava a história de um grande ativista político de um país que ficava ali no continente africano. Eu fui profundamente impactado por esse filme, porque esse homem deu a vida por uma causa. Aquele país estava enfrentando um regime ditatorial muito severo, e uma classe social daquele país estava sendo muito prejudicada devido a esse regime. E aquele homem começou a lutar contra isso. Ele começou a planejar manifestações, ele começou a pedir por direitos, e aquilo começou a deixar o governo um pouco preocupado. No final da história, aquele ativista político, ele foi preso. E não tinha mais o direito à liberdade, mas tinha algo que amedrontava ainda mais o coração dele e de todos os seus seguidores. Quando começou o julgamento, eles perceberam que aquele homem ele corria um grande risco de ser executado. Por isso as pessoas começaram a fazer várias e várias campanhas para que ele não morresse, para que o governo não tirasse dele o direito de viver e tirasse dele apenas o direito de liberdade. E eles ficaram felizes da vida, porque conforme o processo foi ocorrendo, conforme o julgamento foi acontecendo, no final das contas, a decisão do juiz foi de que ele não seria executado, mas de que ele passaria a vida toda na cadeia. Naquele momento, ele mesmo, o ativista, e todos os seus seguidores comemoraram, ficaram felizes da vida. E até começaram a comemorar porque eles ainda tinham chance de ver aquela situação mudando. Mas aquela felicidade durou pouco. Porque quando aquele homem foi para a prisão e começou a ver as condições que ele ficaria o resto da vida, ele começou a repensar se realmente aquilo foi o melhor para ele. Conforme ele foi vendo como aqueles carcereiros tratariam ele, por ele ser um inimigo do governo, ele começou a perceber que a vida dele ia ser dura demais. Mas ele ficou mais triste ainda quando ele percebeu que ele não seria autorizado a receber nenhuma visita de nenhum familiar. Ele começou a perceber de que ninguém da família dele nunca mais veria ele. Ele não ia poder ver os filhos, ele não ia poder ver a esposa, e ele começou a ficar muito triste. Tão triste que tem um momento do filme que ele chega ali com as pessoas que estavam presas junto com ele e diz o seguinte: realmente era melhor eu ter morrido do que viver uma vida toda lutando por nada. Quando eu olho para a vida desse homem, naquela situação, preso, porque não podia lutar pelas causas que ele acreditava, eu penso e imagino que muitos de nós estão nessa situação. Presos, não porque nos prenderam, não porque estamos lutando por uma causa, mas presos porque não estamos dispostos a lutar por coisas que realmente valem a pena. E aí passa o dia e parece que a gente não fez nada de produtivo. As coisas acontecem e ao invés de a gente ficar esperançoso, a gente fica cada vez mais triste. O tempo vai passando e parece que as coisas já não nos preenchem mais. Tudo porque estamos lutando muito, mas estamos lutando por coisas que não valem a pena. Há um tempo atrás eu fui numa conferência aqui em Curitiba. E nessa conferência um dos preletores disse de que todo ser humano precisa de 3 coisas. Uma identidade bem firmada, um sentimento de pertencimento a uma comunidade e uma causa para lutar. Eu percebo que as pessoas estão cada vez mais confusas e desanimadas porque elas não conseguem perceber isso na vida delas. A identidade delas não está firmada nelas mesmas e nem naquilo que elas são, mas sim firmadas no outro. Por isso elas sentem que para pertencer a uma comunidade, elas precisam fazer o que o outro quer, o que o outro deseja, o que o outro acha bom. E por isso as pessoas estão cada vez mais perdidas, porque estão lutando por causas, mas estão lutando por causas que não levam elas a nada. Mas nós cristãos não devemos viver dessa forma, pois nós temos a nossa identidade em Cristo. Nós pertencemos a uma família espiritual e se nos entregarmos à causa do Evangelho, entenderemos de que o Evangelho é tudo aquilo que nós precisamos. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você hoje, porque eu descobri qual é a nossa missão. E a nossa missão é simplesmente ser aquilo que o Senhor espera de nós. Para que possamos conversar sobre isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de 1 João, capítulo de número 4. Nós vamos ler somente o versículo de número 4. 1 João,
capítulo de número 4, versículo de número 4. Eu vou ler a palavra na tradução NVI. Eu espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Mas antes de lermos a palavra de Deus, vamos orar ao Senhor? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse dia, Pai. Te agradecemos por esse momento de louvor maravilhoso. Te agradecemos, Pai, porque nesse domingo o Senhor plantou o nosso coração o desejo de entregarmos tudo o que nós somos no Senhor, assim como nós declaramos na nossa canção. Mas nós queremos te agradecer em especial pela sua presença. Por isso, nesse momento, Pai, quebranta corações, para que a sua palavra possa fazer vida em nosso viver e para que possamos testemunhar do Evangelho do Senhor Jesus em nossas vidas. É isso que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler a palavra. 1 João 4,4. A palavra do Senhor diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Vamos ler mais uma vez? Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Irmão, não sei você, mas só de ler esse texto me dá uma paz. E normalmente eu tento orar esse texto todos os dias. E provavelmente se você já recebeu alguma oração minha, você já me ouviu orando por você em relação a esse texto. Porque eu acho que esse texto aponta tudo aquilo que nós precisamos entender como ser humanos. Nós temos uma identidade, porque somos filhinhos de Deus. Nós temos uma família para pertencer, porque no texto não está escrito filhinho, mas filhinhos. E nós temos uma causa para lutar, entendendo que o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós, é maior do que aquilo que está no mundo. E o autor de 1 João, ele escreveu isso justamente para que as pessoas que estivessem lendo ele relembrassem disso todos os dias. Eu gosto tanto desse texto que eu comecei a estudar, principalmente sobre a primeira carta de João. E o que eu pude perceber estudando essa carta é de que o autor é desconhecido. Todo mundo diz que foi um João presbítero que escreveu essas cartas, mas ninguém sabe com precisão quem foi o autor, quem era esse tal de João. Mas acontece que muitos estudiosos percebem que há uma grande semelhança entre as cartas de João e o Evangelho de João. Por isso, a maioria das pessoas, a maioria dos estudiosos acreditam que quem escreveu 1 João foi João, o discípulo que se considerava o mais amado por Jesus. E as pessoas dizem que João escreveu essas cartas quando ele já estava com uma idade um pouco mais avançada. E ele estava supervisionando o trabalho de algumas igrejas na região de Éfeso. E essas igrejas, elas estavam passando por um momento de crise, por um momento muito difícil. É por isso que João decide reafirmar a identidade deles, a família pela qual eles pertenciam, mas principalmente a causa que eles tinham para lutar. Por isso, já no final da carta, João olha para aqueles irmãos e diz o seguinte: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que o que está no mundo. E o que a gente pode perceber é que, em primeiro lugar, ele já afirma sobre a identidade. Porque ele diz filhinhos, vocês são de Deus. E o que eu imagino que ele está querendo dizer é assim, irmãos, eu sei que está difícil, eu sei que está complicado, eu sei que vocês estão sendo perseguidos, eu sei que as coisas não estão acontecendo do jeito que vocês esperavam, nem da forma como vocês esperavam, mas permaneçam firmes. Porque a identidade de vocês não está no resultado de vocês, não está no fruto de vocês, mas em quem vocês são em Cristo de Jesus. Por isso, apesar de todas as dificuldades, permaneçam buscando quem vocês são nele, porque isso basta. E tem muita gente que perde a sua identidade porque começa a caçar em muitas outras coisas respostas para aquele vazio que há dentro de si. O que eu percebo é que muitas vezes a gente quer tanto, mas tanto, se tornar alguém na vida ou alguém para alguém, que a gente esquece que nós já somos alguém em Cristo Jesus. E eu percebia muito bem isso quando eu fazia estágio, quando ainda estava cursando administração. Eu fazia estágio numa instituição pública. E eu trabalhava com um menino que era muito complicado. Sabe por quê? Porque aquele menino ele queria sempre ser o melhor. Ele não queria somente ser o melhor que ele poderia ser. Ele sempre queria ser melhor do que o outro. Conhece alguém assim? E por isso ele dava muito problema lá onde a gente trabalhava. Ele atropelava as outras pessoas, ele fazia coisas que ele não precisava fazer, acabava fazendo mal feito, tentava fazer as coisas de um jeito rápido, e a hora que a gente via, a gente tinha que refazer o trabalho dele. As pessoas que trabalhavam com ele não aguentavam mais viver
do lado daquele menino porque ele ficava sempre buscando se afirmar. Ele queria ser o melhor. E sabe o que acontecia? Ele arrumava problema com um monte de gente. Mas quando ele arrumava problema com as pessoas, ao invés de ir até a pessoa e resolver esse problema, sabe o que ele fazia? Ele ia para todo mundo e contava a versão da história dele. Consequentemente, todo mundo acreditava nele. E aí o ambiente de trabalho ficava cada vez pior. E eu lembro que a minha chefe, pelo menos uma vez por semana, tinha que conversar com ele. E ele sempre falava a mesma coisa: chefe, eu acho que o que aconteceu aqui foi um problema de comunicação. Prometo para a senhora que isso nunca mais vai acontecer. O problema é que isso sempre se repetia. Mas teve uma vez que foi com a minha chefe. Eu lembro que a gente estava ali com prazo apertado para começar uma licitação que era bem importante para as coisas que iam acontecer no ano ali no lugar onde eu trabalhava. E aí aquele menino quis ser o melhor, quis fazer o mais rápido, quis fazer do jeito dele. Sabe o que ele fez? Ele fez tudo errado. Gerou prejuízo financeiro, o prazo que a gente tinha não ia dar tempo e todo mundo ficou revoltado com aquele menino, inclusive a minha chefe. Eu lembro que ela fechou ele na salinha dela e todo mundo pôde ouvir a bronca que aquele menino recebeu. Mas sabe o que aconteceu? Quando ele saiu de lá, ele começou a falar para todo mundo, inclusive para os superiores, de que aquele erro não tinha sido dele, de que aquele erro tinha sido da minha chefe. Quando ela ficou sabendo disso, eu lembro de um dia que ela chegou assim, colocou o caderno que ela carregava e falou um monte de coisa para ele. E uma das frases que ela disse que me marcou foi a seguinte: ela olhou para aquele menino e falou o seguinte: se você não quer entender, só quer ser compreendido e ser 100% das atenções para que os outros possam te afirmar, o problema não é de comunicação, o problema não são os outros, o problema não sou eu, o problema é você. Será que muitas vezes a gente não tem tentado ser esse menino na nossa vida com Deus? A gente não demonstra isso, mas a gente sempre quer ser melhor do que os nossos irmãos. A gente quer sempre ter o melhor resultado, a gente quer sempre ser o mais bem-sucedido, porque a nossa identidade está firmada nas coisas e não nele. Porque nós não entendemos que em Jesus nós temos tudo, inclusive uma identidade firmada no Senhor. É por isso que, mais do que fazer algo, o Senhor quer que a gente já entenda o que nós já somos nele. E sabe quem tinha essa identidade firmada muito bem? O próprio Senhor Jesus. A gente percebe isso de forma muito clara lá no capítulo 3 do Evangelho de Mateus. O que a gente pode perceber ali é que João Batista, ele estava batizando várias pessoas no Rio Jordão. E João Batista deixava bem claro de que ele batizava com água e através do arrependimento das pessoas, mas de que viria uma outra pessoa, o Messias, alguém mais importante que ele, que batizaria as pessoas com o Espírito Santo de Deus. E esse alguém era Jesus. E um dia João Batista ficou surpreso, porque ele estava lá batizando as pessoas no Rio Jordão, e vem Jesus para ser batizado por ele. E Jesus demonstra claramente que João precisava batizar. Então ele falou assim: não, por favor, eu não quero que eu tenha que batizar o Senhor, porque é o contrário que tem que acontecer. É o Senhor que tem que me batizar. Mas aí Jesus disse: não, é isso que precisa ser feito, e por isso eu vou ser batizado por você. E no momento em que João Batista batiza Jesus, um dos momentos mais bonitos relatados na Bíblia, na minha opinião, acontece. Porque o Espírito Santo desce como pomba e passeia entre eles. E o que a palavra diz é de que vem uma voz do céu que dizia assim: esse é meu filho amado, de quem me agrado. Imagina, você está nessa cena, você vendo Jesus sendo batizado, você vendo tudo isso acontecer. Devia ter sido lindo, mas mais linda ainda é a frase que Deus diz para Jesus. Mas sabe o que eu acho mais interessante? É de que Deus diz que já se agradava de Jesus, mesmo com Jesus não tendo feito nada. Naquele momento ali, Jesus ele não tinha feito nenhum milagre. Naquele momento ali, Jesus não tinha pregado a palavra. Naquele momento ali, Jesus não tinha feito nenhum discípulo. Mas mesmo assim, ele agradava o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele sabia muito bem quem ele era nele. E tudo que ele fazia era simplesmente consequência disso. É por isso que o Senhor Jesus tinha paz em todo o tempo. Ele tinha paz, porque ele tinha certeza da sua identidade. Tem um momento da palavra que eu acho muito interessante. A palavra nos diz de que todo ano Jesus e os seus pais, eles iam para Jerusalém comemorar a Páscoa, celebrar a Páscoa. Mas no ano em que Jesus tinha 12 anos,
o que a gente pode notar é de que os pais voltaram para a cidade deles, mas quando eles olharam em volta, junto com as pessoas que estavam viajando, eles não encontraram Jesus junto com eles. Por isso eles começaram a procurar Jesus de forma desesperada, e não encontravam de jeito nenhum. E eles só foram encontrar Jesus 3 dias depois que eles começaram a procurar pelo menino. E quando eles encontram Jesus, eles falam assim: filho, a gente estava aflito. A gente viajou e viu que você não estava com a gente. Por favor, não faz mais isso de jeito nenhum. Naquele momento, um menino de 12 anos, que tinha ficado 3 dias longe do pai, olha para eles e diz com toda a calma do mundo: vocês não sabiam que eu devia estar aqui, na casa do meu pai? Jesus ficou tranquilo, 3 dias, tendo 12 anos sem os pais, porque ele sabia muito bem quem ele era para o Pai Celestial. Quando nós temos certeza de quem nós somos em Cristo, nós não ficamos aflitos com os nossos problemas. A gente não fica desesperado. A gente não fica com medo, porque nós sabemos que nele nós temos um Pai. E nós sabemos que na casa do Pai nós nunca estaremos sozinhos, pois sempre teremos o amor do Pai e a companhia dos nossos irmãos. Eu acho isso tão bonito, porque quando João diz filhinhos, ele fala no plural. E quando ele fala vocês, ele fala no plural também. Eu realmente acredito que o que João estava querendo dizer aqui para nós é de forma bem clara, de que se a gente quer pertencer a uma família, a gente não é o filho único. Afinal, Jesus é nosso irmão mais velho. E a nossa tarefa agora é amar o nosso irmão mais velho e amar aqueles irmãos mais novos que estão surgindo. O que a gente percebe vivendo o Evangelho é que nós temos uma família para pertencer. Mas mais do que uma família para pertencer, nós temos um Pai para nos abraçar. E aí fica bem claro para nós, de que o Pai nós já temos. Mas para vivermos como filhos, nós precisamos nos lançar nos braços dele. Semana passada, eu fui visitar uma família que eu amo muito. E aí eles estavam contando para mim o que eles foram fazer no feriado de carnaval. E eles me mostraram várias fotos, vários vídeos. E eles falaram que eles foram para uma cidade que era perto de Maringá. E que tinha uma represa assim, irmãos, que era lindo. E nessa represa tinha uma espécie de um deck. E aí tinha uma escada para que as pessoas pudessem subir num lugar alto e pular. E quando a filha deles de uns 6, 7 anos viu aquela escada, tudo que ela quis fazer era pular daquele lugar. Naquele momento o pai olhou para mim e pensaram, será? Mas ela falou, eu quero. Então decidiram deixar ela ir. O problema é que a escada era muito escorregadia. Por isso, enquanto a menina estava subindo, os pais já estavam orando lá embaixo. E o pai dizendo, calma filha, fica tranquilo. Mas o pior aconteceu quando ela chegou no topo daquela escada. Porque ela olhou para a altura, olhou para baixo e disse, pai, eu não vou, eu vou voltar. Mas aí o pai ficou desesperado. Porque era mais perigoso ela voltar naquela escada escorregadia e cair do que pular lá de cima. Por isso eles tentaram fazer várias e várias estratégias. Batiam palma, falavam o nome dela, mas nada adiantava. Sabe o que adiantou? Quando o pai olhou para a filha, daquela distância, e disse o seguinte, filha, fica tranquila, pode pular, que o papai vai te pegar. Naquele momento a menina deu um pulo, caiu, ficou feliz e quis ir de novo, porque ela estava disposta a se lançar nos cuidados do Senhor. Muitas vezes a nossa vida cristã é assim. A gente começa a caminhar com Jesus e aí a coisa fica meio escorregadia, a gente não sabe, não vê muito bem, mas tem uma hora que a gente consegue perceber que o horizonte com Cristo é muito bonito, é muito bom, mas ao mesmo tempo a gente olha para a altura e para tudo aquilo que a gente tem que entregar e fica com medo. Mas sabe, irmãos, voltar atrás não dá mais. Nós não podemos voltar a ser aquilo que nós éramos, viver da forma como nós vivíamos. Nós precisamos nos lançar inteiramente nos braços do Pai, porque aí sim vivemos a nossa identidade nele e somos cuidados por ele em todo o tempo. Nós temos uma família para pertencer, mas para pertencer a essa família nós precisamos pertencer ao Pai. E será que estamos dispostos a fazer isso? Só quando nós nos lançamos inteiramente nos braços do Senhor que a gente prova do quanto bom é ser filho do quanto é bom ser filho de Deus. É só quando a gente se lança nos braços do Pai que a gente começa a perceber o quanto é bom viver pela causa do Evangelho. É só quando a gente se lança nos braços do Pai que a gente percebe o quanto é bom pertencer a Ele.
Uma das parábolas que eu mais gosto na palavra de Deus é a parábola do joio e do trigo. Nessa parábola, Jesus conta de que o reino de Deus é como se fosse um homem, um semeador, um agricultor, que ele semeia da boa semente do trigo e vai descansar, vai dormir. Mas enquanto ele estava dormindo, vem o inimigo e lança joio. No outro dia, quando eles acordam, os servos daquele semeador olham para ele e dizem: olha, alguém foi lá e lançou joio no meio do nosso trigo. Será que a gente deve tirar? E aí naquele momento o agricultor olha e fala: não tira não. Porque se vocês tentarem arrancar o joio, vocês vão acabar arrancando o trigo. Deixe que as duas cresçam juntas, e quando chegar a hora da colheita, a gente vai lá, pega o trigo e guarda, e o joio é lançado no fogo. Que parábola direta de Jesus. Mas normalmente quando a gente olha para essa parábola, a gente analisa o outro. A gente sente de que no corpo de Cristo, nós somos a semente do trigo. E aquele irmão que é difícil de aguentar é o joio. E a gente pensa assim: não vejo a hora de chegar a hora da colheita, porque daí eu vou para o Senhor e esses aí vão ter o que eles merecem. Mas o que eu acredito que Jesus nos convida a fazer nessa parábola é olhar para dentro de nós e perceber dentro de nós o que foi que o bom semeador semeou, e dentro de nós o que foi que o inimigo semeou, dentro de nós o que é trigo e dentro de nós o que é joio. Porque quando a gente faz essa autoanálise e quando a gente começa a tirar o joio que existe dentro de nós, a gente começa a amadurecer, a gente se torna irmão mais velhos, e os irmãos mais novos vão nos acompanhando na nossa caminhada, porque nós estamos caminhando continuamente com o Senhor, porque sabemos que pertencemos a um Pai e consequentemente a uma família. É justamente por isso que, mais do que buscar Jesus, a gente precisa pertencer a Ele, com tudo que nós somos, com tudo aquilo que a gente é. E para mim isso fica muito claro na história da mulher do fluxo de sangue. O que a gente pode perceber nessa história é de que Jesus e seus discípulos, eles estavam ali no meio de uma multidão, e de que todo mundo daquela multidão queria falar com Jesus. Todo mundo daquela multidão queria receber uma oração de Jesus. Todo mundo daquela multidão queria ser curado por Jesus, inclusive a mulher do fluxo de sangue. E o que a palavra diz é de que essa mulher, ela sofria com uma hemorragia há mais de 12 anos. Ela já tinha gastado todas as suas economias nos melhores médicos, mas ninguém conseguia resolver. Ela já tinha ido para todas as pessoas que eram especialistas naquilo, mas ninguém resolvia o problema daquela mulher. Por isso, naquele momento, ela começou a ouvir falar sobre Jesus. Ela começou a ouvir que Jesus realizava sinais, maravilhas, milagres. Por isso ela começou a pensar: se eu tão somente tocar nas vestes desse homem, eu vou ser curada, e a minha vida toda vai ser transformada. Por isso, naquele dia, no meio da multidão, aquela mulher tocou Jesus. E Jesus percebeu que alguém tinha tocado nele. Por isso ele começou a olhar ao redor e dizer assim: quem me tocou? Mas ninguém respondia, ninguém se pronunciava. Mas ele começou a falar mais alto: não, sério, quem aqui me tocou? E aí os discípulos começaram a falar: mas mestre, olha o tanto de gente que tem aqui, um monte de gente pode ter te tocado. Mas Jesus olha para os discípulos e diz: não, eu quero saber quem me tocou, porque eu sei que de mim saiu o poder. Naquele momento aquela mulher ficou toda retraída, porque por 12 anos ela é considerada uma mulher impura. E se ela tocasse alguém, a pessoa que ela tocou era considerada impura por alguns dias. Por isso ela ficou morrendo de medo de ter tornado impuro aquele homem que todo mundo ali estava adorando e já tendo a certeza de que ele era o Messias. Mas Jesus insistiu tanto que eu imagino que ela levantou a mão e disse assim: fui eu. Naquele momento, eu acho que aquela mulher deve ter pensado que Jesus ia dar uma bronca nela, que Jesus ia expulsá-la dali, que Jesus ia falar um monte de coisa. Mas sabe o que Jesus fez? Mostrou de que aquela mulher, mesmo com todo aquele sofrimento, tinha o Pai. Porque Jesus olha para aquela mulher e diz: vá em paz e fique livre do seu sofrimento, pois a sua fé te curou. Sabe o que eu tenho percebido, irmãos? Que muitos de nós até tocamos Jesus, mas quando vamos, quando seguimos, quando prosseguimos a nossa vida, a gente simplesmente se esquece dele. E a gente vai acumulando sofrimentos, porque pertencemos a muitas outras famílias e somos influenciados por muitas outras coisas. E esquecemos que a família que nós realmente pertencemos é a família do nosso Pai, o Senhor Deus, e a família dos nossos irmãos,
que entendem que são filhos amados de Deus e seguem firme no caminho, apesar de todo o sofrimento. Essa história nos ensina de que não é só sobre tocar Jesus, mas é sobre a gente entender de todo o nosso coração que a gente é amado por Ele. E por ter certeza desse amor, certeza desse sofrimento, a gente continua firme, enfrentando todos os nossos sofrimentos. E é aí que a gente encontra a nossa missão. É aí que a gente encontra a nossa causa para lutar. Quando a gente começa a olhar para dentro de nós e perceber que somos amados por Deus, e a gente começa a tirar o joio e só deixar dentro de nós boas sementes, a gente percebe que o que está dentro de nós é muito maior e muito melhor do que o que está no mundo. A gente não quer mais as coisas do mundo, a gente fica apaixonado pelo Senhor, a gente quer mais dEle, mais da presença dEle, mais do que Ele tem para nos oferecer. E aí a gente encontra uma missão. E apesar desse sofrimento, apesar dessas dificuldades, apesar de ser perseguido, você permanece firme, assim como aqueles irmãos, porque você tem plena certeza de que o Senhor estará com você. Tem muita gente que não se lança para essa missão e, consequentemente, não se lança nos braços do Pai, porque sente que vai sofrer demais. Mas é justamente nesse sofrimento, de nos entregarmos para a missão que o Senhor tem para nós, que nós amadurecemos e nos tornamos como Ele é. Para mim isso fica bem claro lá em Marcos 5. O que a gente consegue perceber nesse capítulo das Escrituras é de que Jesus ele foi pregar o Evangelho na região dos Gerazenos. E quando eles chegaram lá, tinha um homem que ele estava atormentado por espíritos malignos. Ele era tão atormentado que as pessoas tinham que prender ele com uma corrente, tanto nas mãos quanto nos pés, porque se aquele homem ficasse livre, ele ia para lugares escuros e acabava se cortando, fazendo coisas horríveis. Mas quando Jesus chegou naquele lugar, os espíritos malignos sentiram que iam ter que sair daquele homem, porque Jesus queria libertar a vida dele. Por isso que a gente percebe é que os espíritos malignos pedem para Jesus para que eles fossem para o corpo de alguns porcos que estavam ali perto daquele homem. E Jesus, para libertar aquela vida, permite com que aqueles espíritos malignos fizessem isso. E o que a gente pode notar é que todos aqueles porcos, 2.000 ao todos, quando eles recebem aqueles espíritos malignos, eles simplesmente saltam do precipício. Mas aquele homem tinha sido liberto. Mas ao invés do povo ficar feliz pelo irmão que tinha sido liberto, sabe o que aconteceu? Eles ficaram bravos com Jesus. Afinal, eram 2.000 porcos que morreram. Pensa, irmão, é muita bisteca, é muita costelinha, é muito torresmo. O povo ficou bravo com Jesus, porque Jesus tinha feito aquilo. E eles começam a tentar expulsar Jesus daquele lugar. E quando Jesus está indo, sabe o que acontece? Aquele homem que foi liberto diz: mestre, eu quero ir com você. Mas naquele momento Jesus é um pouco duro com aquele homem, porque Jesus olha para ele e diz: não, você não vai junto com a gente. Simplesmente vá, continue a sua corrida com os seus sofrimentos, porque você tem um pai, você tem uma família para pertencer. E se você anunciar aquilo que o Senhor fez na sua vida, muitas pessoas irão conhecer o mesmo pai e pertencer à mesma família. Eu acho isso lindo. Jesus estava dizendo que aquele homem precisava ser enviado, porque se a gente não é enviado, a gente não cresce. Se a gente não é enviado, a gente não acredita. Se a gente não é enviado, a gente não crê. Se a gente não é enviado, a gente não forma a nossa identidade em Jesus. Por isso chegou o tempo que a gente tem que parar de fugir, porque nós não podemos fugir daquilo que o Senhor nos pede, porque a fuga é enganosa e não nos leva a nada, e nos levam a lutar por causas que não são interessantes, que não valem a pena, que não são eternas. Nos últimos tempos eu tenho sentido a mesma coisa que o pastor Matias. Muitas vezes quando eu olho para as pessoas que são mais novas, eu penso assim: meu Deus, eu tenho a leve impressão de que eu estou ficando velho. No carnaval eu fui pregar para o acampamento de adolescentes. Teve uma hora que eu estava conversando com um menino e eu dei o exemplo do Cafu, porque eu olhei para o tamanho dele e vi que ele tinha 17 anos. Eu falei: com certeza ele vai saber quem é o Cafu. E ele olhou para mim e disse assim: pastor, mas quem que é o Cafu? Eu falei: como que você não sabe quem é o Cafu? 2002, ele levantou a taça da Copa do Mundo, o Brasil inteiro viu. Como que você não conhece? Ele olhou para mim e falou: é que pastor, eu nasci em 2007. Quando eu vi que o menino vai fazer vestibular esse ano e nasceu em 2007, meu irmão, me deu um negócio ruim, um calafrio.
Ainda mais agora que eu estou caminhando com os juniores, porque eles são muito queridos, mas, irmãos, eles falam umas verdades difíceis de serem ouvidas. Teve um acampamento que eu fiz uma pergunta que eu nunca mais vou fazer, porque a menina perguntou assim: quantos anos você tem? Eu falei: quantos anos você acha que eu tenho? Achando que ela ia falar uma idade baixa. Eu tenho 28. Sabe quanto que a menina falou? 42. Meu irmão, eu quase expulsei a menina do acampamento, quase que eu liguei para o pai para chamar ela de volta. Mas a melhor de todas foi um dia que eu estava dando aula para eles, e eu perguntei para eles em que ano que eles nasceram. E aí no final, era óbvio que eles iam perguntar. Eles falaram assim: Juninho, em que ano que você nasceu? Eu falei assim: eu nasci em 1995. Sabe o que uma menina falou? Ela olhou para mim assim, toda assustada, foi para trás assim: nossa, Juninho, você nasceu no século passado. Eu falei: sim, nasci. Naquele momento eu me senti Matusalém, a pessoa mais velha do mundo. Mas sabe o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que eu estou ficando velho porque normalmente eu falo as coisas e digo as frases, eu começo as frases dizendo: no meu tempo o vestibular era assim, no meu tempo o ônibus tal ia até tal lugar, no meu tempo as coisas eram de outro jeito. E sabe o que eu tenho percebido? Que os meus irmãos estão fazendo a mesma coisa, que as pessoas que têm a mesma idade que eu falam a mesma coisa: no meu tempo. E eu tenho visto que muitas pessoas da minha idade já têm sido consumidos pela nostalgia. Há um tempo atrás, um amigo meu começou a falar da igreja, e ele começou a falar assim: ah, mas no nosso tempo, né, era tão diferente. No nosso tempo. E a hora que ele começou a falar aquilo, eu comecei a pensar: cara, eu sou do mesmo tempo que esse cara. E na verdade é que não era tão bom assim. Não era tão perfeito. Não era tão bom quanto ele está falando. Ele começou a contar várias histórias para enaltecer ele. E eu comecei a pensar assim: essa história aí está meio torta. Não foi bem assim que aconteceu. E foi naquele momento que eu percebi que a nostalgia é enganosa. Porque a gente fica tão apegado daquilo que já fez e já aconteceu, que a gente foge para aquilo que o Senhor Deus tem para a gente agora. A nostalgia tem travado muitas pessoas, mas são outras coisas que nos impedem também. Por isso, nessa manhã eu te pergunto: o que tem sido um impedimento na sua vida para você se lançar inteiramente nos braços de Deus? Talvez seja o seu medo de entregar o controle nas mãos do Senhor. Talvez seja o seu orgulho, porque você acha que você consegue fazer tudo sozinho. Mas eu te pergunto: está dando certo? Talvez o que te impede seja o rancor que você guarda, uma mágoa contra as pessoas, ou até mesmo uma mágoa com Deus. Mas, irmão, chegou da hora de você se libertar, se lançar nos braços do Pai, entender de que você é um filhinho amado por Deus, e que em conjunto com outros filhos você forma a família do Senhor. E se você se entregar para a causa do Senhor que Ele tem para lutar, apesar das dificuldades, você vai viver uma vida plena, porque você está vivendo a vida no Senhor Jesus. Um texto que eu gosto muito está lá em 2 Coríntios 4, do verso número 16 ao verso número 18. Por isso, não desanimamos, ainda que exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os sofrimentos leves e momentâneos que enfrentamos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais que todos eles. Por isso, não fixamos os olhos naquilo que se vê, mas sim naquilo que não se vê, pois o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Sabe por que muita gente está desanimada? Porque só está olhando para as coisas que se veem e não para aquele que não se vê. Sabe por que muita gente está cansada? Porque só se desgasta exteriormente tentando ser melhor que os outros, tentando buscar a afirmação dos outros, ao invés de se renovar interiormente, entendendo muito bem quem é no Senhor Jesus. Sabe por que muita gente está desgastada? Porque só está olhando para coisas que são passageiras e esquece de olhar para o eterno. Quando nós olhamos para o eterno, Ele faz algo poderoso em nós, e aí então nós vemos a nossa vida florescer. Que você saia desse culto nessa manhã tendo plena certeza de que você é um filho amado de Deus, e que se você se lançar nos braços dele e fazer aquilo que ele ordena, é só dessa forma que você encontrará vida.